como um filho ilegítimo que possivelmente era homossexual em plena Europa renascentista virou um dos maiores gênios da história. É impressionante. Meu nome é Tawane Rocha e eu lembrei de uma música aqui do Bezerra da Silva, gente, que é aquela assim: se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Eu sou proerd, né? Óbvio, você já sabe muito bem minha posição aí, sou totalmente proerd, mas essa música eu adoro Bezerra da Silva, eu acho essas coisas super legais, super divertidas, a vontade de... E essa música é muito boa, inclusive, antes de eu abrir e fechar esse parênteses, é que ela traz um questionamento. Porque essa música do Bezerra da Silva fala, inclusive, que o Bezerra não pode, porque o Leonardo da música, no caso, ele é rico, ele pode dar 20. E ele não pode porque ele é pobre e favelado. Então, o Bezerra da Silva tem muito isso aí de questionar a sociedade, né? Tinha, pelo menos, né? Acho que ele faleceu, né? Não sei. Enfim, essa música é muito divertida, dá pra dar um sambinha. Mas sim, meu nome é Tawane Rocha e você tá no canal Loucuras da História, o canal no qual você encontra muita fofoca de gente muerta. E hoje vamos falar de nosso queridíssimo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em Vinci, mais precisamente em Anciano, que é um vilarejo da província de Vinci. Então, Da Vinci não é o sobrenome dele, é da onde ele veio. Mas como a galera era muito conhecida da onde vinha, né, ficou aí Leonardo da Vinci. Ele é filho ilegítimo, ou seja, ele não é filho da esposa de seu pai, mas sim de uma outra mulher chamada Caterina, no qual não temos muitas informações sobre ela, porque ele foi criado pelo pai. Teve uma infância aí muito interessante, mas ele se interessou pela arte desde cedo, principalmente quando ele e o pai foram morar em Florença. Lá ele já começou a ser aprendiz de um cara chamado Andrea del Verrocchio. Tô tentando aqui manter uma pronúncia minimamente italiana. E lá ele ficou 10 anos aprendendo e ajudando esse artista. Nesse momento, estávamos vivendo pós-Idade Média. Na Idade Média ficaria conhecido como a Idade das Trevas, para ter a Idade Renascentista, no qual renascer, reviver o que seria uma nova era, uma era mais floral, uma era de avanços, uma era de tecnologia, uma era de arte. O belo volta, aquele belo grego, aquele belo romano, principalmente grego, né? Ele volta agora para aquelas imagens perfeitas, aqueles desenhos perfeitos, esculturas, pinturas. Então é bem interessante a gente analisar isso, porque quando falamos lá de Idade Grega, né, lá da Grécia Antiga, nós temos várias daquelas esculturas lindas, maravilhosas. E quando vamos para o Renascimento, nós temos a volta do belo, da arte pelo belo. Então esculturas perfeitas, como se era naquela época, diferente da arte da Idade Média, que são pinturas mais no chamado 1D, né, nem 2D, sendo ali que é aquele chapado, simplesmente um desenho, sem se importar com o realismo, que vem muito forte agora nessa idade renascentista. Então, Da Vinci, pós esse momento de aprendizado que ele teve, ele é um dos maiores nomes da era renascentista, né? Ali quando a gente pensa em Renascimento, pensamos ali, óbvio, em Última Ceia, pensamos também em Mona Lisa, que são as artes principais dele, mas ele fez diversas coisas, porque depois disso, ele passa a receber o financiamento. O Da Vinci, ele era uma pessoa muito introvertida, muito reservada, focada nos seus próprios relacionamentos que ele tinha, né, com as pessoas, amigos, enfim, mas com aqueles que eram externos, ele era visto mais como introvertido, como mais quieto, o que é uma coisa muito interessante, né, porque assim, nossa, ele é um cara muito introvertido, mas ele conseguiu muitos relacionamentos, ele conseguiu relacionamentos, fala de amizade, de mecenato mesmo, de empresários que investiram nele, né, e por que isso acontecia? Porque o Da Vinci, quando ele estava no setor ali mais privado, não privado financeiramente, né, com as pessoas ali que eram amigas deles, colegas dele, ele era mais carismático e dizem, segundo os relatos da época,
que com quem ele conhecia, ele era extremamente carismático, extremamente luz, e por isso ele conseguia muito financiamento, muitos dinheirinhos, porque era assim que os artistas sobreviviam. Os artistas, eles tinham uma força gigantesca no Renascimento, e eles viviam justamente com esse financiamento, investimento, na verdade, né, em pinturas de igreja, em entregas. Por exemplo, a Mona Lisa, ela foi feita, porque Mona Lisa, ela foi feita com uma forma de um cara dar para sua esposa. Dizem que essa mulher, na verdade, ela era a esposa, a Gioconda, ela era esposa de um comerciante lá de Florença, e ela foi feita para ele, ou seja, foi uma encomenda, e era assim que era feito esse financiamento. O Da Vinci, ele tinha, junto com ele, além de todo esse conhecimento maravilhoso, ele era um procrastinador, um eterno procrastinador e um perfeccionista. Diz que ele nunca terminou nenhuma obra, nunca estava bom para ele. E nesses momentos de procrastinação é muito interessante, né? Porque assim, a gente procrastina, fazemos o quê? Abrimos um TikTok, vamos ver um vidinho, coloca uma série. O Da Vinci procrastinava pra quê, gente? Pra escrever nos códex dele, os livros dele. Ele fazia o quê? Inventava coisa, desenhava. Ele gostava muito de fazer um desenho específico, que é um carinha narigudo. Ele criava teorias, enfim, ele era um polímata, então ele tinha conhecimentos diversos de várias áreas. Assim, gente, eu poderia falar pra você assim, se você fizer isso aqui, você vai ser como o Da Vinci, mas eu não acredito nisso, tá? Porque pra mim ele era um gênio, e pra muita gente ele era um gênio mesmo. Ele tinha conhecimentos de muitas coisas, de engenharia, de matemática, de arte, de música, ele era extremamente criativo, então ele tinha muitos conhecimentos. Mas no dia a dia, como ele vivia, como ele fazia, né? Ele gostava muito de refletir sobre a vida, sobre a natureza, e a partir disso criar coisas. E sempre que ele tinha uma ideia, ele escrevia nos seus caderninhos, os códex, ele escrevia lá essa ideia X que teve. E era interessante porque ele tinha um jeito específico de escrever. Ele escrevia da direita para a esquerda, e além disso ele criava ali alguns códigos para que, sei lá por quê, né? Para abreviar, para escrever. Era assim, um cara com uma cabeça muito além da nossa compreensão. Tanto que depois, quando pegaram os livros, eles tiveram ali que decifrar aqueles códigos, né? Ver o que estava escrito, entender e colocar aqui umas imagens de como era, né? E fazer alguns desenhos ali para abreviar algumas palavras. Ele escrevia, por exemplo, algumas palavras, sei lá, olho, que é occhio. Ele escrevia com um C só ou com 2 C, depende, ele escrevia errado. Errado, mas era o jeito dele de se expressar. Além disso, ele criou muitas coisas para além da compreensão daquela época, como, por exemplo, o helicóptero, o tanque de guerra, entende? Então, assim, ele criou coisas que naquela época nem tinha como se fazer, não existia tecnologia para isso, não existia simplesmente. Eu fui uma vez numa exposição que foi lá no MIS de São Paulo e falava, se não me engano, 500 anos de Da Vinci. Acho que era esse o nome, não me lembro, mas foi uma exposição imersiva, no qual não tinha, óbvio, as obras dele, mas existiam ali coisas que referenciavam as obras, ou seja, algumas imagens, coisas que eram, como fala, réplicas, e lá eles fizeram uma imersão das invenções do Da Vinci, ou seja, eles pegaram aqueles desenhos dos cadernos deles e colocaram, né, e fizeram em madeira, como era. Então tem lá o helicóptero, o balão, enfim. As criações foram diversas. Catapulta também foi ele que criou. Então, aquela besta, né, que falam, eu não sei se fala besta, mas aquela arma que você envia, usou muito no Game of Thrones. Então, esse tipo de arma também. Então, ele criou muita coisa que não era possível para aquele momento. Além das pinturas, é claro, as pinturas eram feitas normalmente em forma de encomenda e, enfim. E aí, uma coisa muito interessante dele, que pouco se fala, até entendo porque pouco se fala, é que existe a questão de que ele era ou bissexual ou homossexual. Isso, ou gay, né? Isso por quê? Porque ele era muito recluso, ele não se sabe de nenhum relacionamento que ele teve especificamente, mas existe aí uma acusação que ele sofreu de relações sexuais ilícitas e sodomia. E por isso, tem duas versões, né? Uma que ele teve que pagar uma multa e sofrer uma humilhação pública, isso lá com os 24 anos, e a outra opção outra ideia, né, que retiraram isso do papel, que isso aconteceu realmente, mas que não existe mais. Eles tiraram, por algum motivo, eles tiraram essa denúncia das relações ilícitas e dessa sodomia.
Mas existem aí, né, uma conexão, que ele tinha muitas relações com seus aprendizes mais jovens e tudo mais, e algumas cartas, mas nada que comprovasse especificamente. São comentários, não tem como a gente comprovar porque é difícil falar a respeito da sexualidade de uma figura histórica. Mas tem mais pontos para que ele era realmente do que para não. Inclusive, ele teve uma relação, assim, amorosa, não sei, uma relação com um dos seus aprendizes, que era o Tommaso de Cavalieri, que inclusive, aí tem fofoca pra você, tá? Fofoquinha que a gente gosta. Esse Tommaso de Cavalieri, ele, como a gente sabe disso, né? Algumas cartas que o Da Vinci enviou pra ele, elogiando a beleza dele, que ele era muito lindo e tudo mais. E aí a gente fala assim, tá, será que ele elogiou por uma forma mais amorosa ou por uma forma realmente mais de ver aquilo como beleza ou como artista? Não sabemos. Mas esse Tommaso de Cavalieri, ele tinha o quê? Uma relação com Michelangelo, que também, assim, Michelangelo é outro também, que a gente tem mais pontos a favor dele ser gay ou bissexual do que contra, né? Mas normalmente não tem aprovação, mas ele tem mais pontos a favor do que contra. E esse Tommaso Cavalieri, ele adorava muito a arte do Michelangelo. E aí, dizem assim, as boas línguas, que eles tiveram uma relação ali. Que aqui é teoria da conspiração da minha parte, tá? E o que é muito interessante é porque, assim, isso é fato. O Da Vinci e o Michelangelo não se bicavam. Eles não se gostavam, eles eram ali contemporâneos, né? Então, não sabe o porquê especificamente, talvez porque um queria trabalhar na onde eu trabalhava, competitividade mesmo, porque os dois eram artistas muito bons, muito incríveis. Inclusive tem um Michelangelo, cadê ele? Ah, tá lá em cima, não dá pra mostrar. Ah, bom, tem todo mundo aqui, né? É meio difícil falar que não tem. Então existe isso. E aí, assim, teorias, fontes, vozes da minha cabeça. Porque, assim, esse Tommaso de Cavalieri, ele tinha um trelelê com Michelangelo, segundo as cartas. E o Da Vinci elogiou grandemente esse Tommaso de Cavalieri, segundo as cartas dele. Tipo, lindo, maravilhoso e tudo mais. Será que além da competitividade de artista que o Michelangelo e o Da Vinci tinham, será que também não tinha esse negócio do menino? Não sei, isso aí já não é nada científico, aí já é fontes, vozes da minha cabeça essa parte aí, tá bom? Mas continuando. Então, a sexualidade dele é muito comentada, mas assim, não se sabe com profundidade, sabe? Talvez porque não querem estudar mesmo, talvez porque não tem, mas enfim. É isso aí que é a questão. Tem mais pontos dele ser gay ou bissexual do que o contrário. Ah, então, mas por que é importante falar sobre isso? Nossa, não sei, isso não vale. Claro que é importante, gente. É importante por representatividade, porque pessoas da comunidade gostariam de saber a respeito disso, porque isso influencia na vida da pessoa histórica também. Então, sei lá, se o Henrique VIII fosse gay, por exemplo, seria diferente a história dele, que matou as mulheres todas lá. Seria diferente. Então é interessante saber porque sempre existiu. Sempre existiu. A diferença é que foi ali, em alguns momentos, foi fechado, foi guardado, foi dito que não podia, enfim, mas sempre existiu, então é importante por representatividade falar essas informações sempre. Outras características da Vinci é que ele era ambidestro, tem também que ele era obsessivo por detalhes, mesmo assim, por isso que ele nunca terminava nada. Outra coisa é que ele criou um estilo de pintura chamado esfumato, que é o estilo da Mona Lisa, que é essa questão de gradiente, de ir ali esfumando mesmo para chegar a uma nova cor. Então na Mona Lisa a gente vê isso lindamente ali, aquela sombra feita no rosto dela. Então foi ele que criou essa técnica, não existia antes, hoje em dia é super usada, mas quem criou foi o Leonardo da Vinci. Pra finalizar aqui, algo que é extremamente óbvio, né, que ele mandava muito bem em anatomia e matemática, então todas as pinturas dele você consegue ver os detalhes, você consegue ver a massa do rosto, tem algumas imagens que vão aparecer aqui dos estudos dele de anatomia. Ele era um cara, assim, sensacional, não sei se teremos um Da Vinci novamente, mas é uma pessoa que vale a pena a gente se aprofundar e estudar muito sobre ele. O Da Vinci é a figura histórica preferida do meu amor, do Rodolfinho, que é o meu baby, é meu companheiro de vida. Por isso, gente, olha isso aqui, esse é um dos cafés da Loucuras da História. O café Leonardo da Vinci, e ele é todo baseado na personalidade do Leonardo da Vinci. Tem aqui o rótulo também, é lindíssimo, olha que lindo. Deixa eu ver se foca aqui, peraí. Ai, foca, aê! Olha que lindo. Aqui tem a imagem do Leonardo da Vinci, né? Ele faleceu com 67 anos, provavelmente vítima de um AVC. E aí eu coloquei o nome da Vinci em homenagem ao Rô, que é o meu companheiro. Ele ama o Leonardo da Vinci, sabe? Ele é maravilhoso demais, gente. O que ele fez na história é sensacional. Ele é um gênio. Ele era um gênio mesmo. E esse café aqui, ele pega justamente características do Da Vinci. Então ele é mais complexo, ele é mais intenso, mas ao mesmo tempo, apesar de ser intenso, o sabor
ele é leve no paladar. E além disso também ele tem um finalzinho de especiarias. Não existe nenhum aromatizador, aromatizante para ele ficar assim. É o café mesmo, é a especialidade do café. Todos os cafés são especiais, então eles trabalham também esses pontos. Você já deve ter o café da Vinci, mas se você não tem, clique aqui embaixo para adquirir o kit da linha Cafés Especiais by Boden. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Te vejo no próximo episódio e boas loucuras pra você. Ah, não esquece de curtir também. Tchau!